Bom dia, meus amigos, minhas amigas, boa tarde, não sei onde é que você tá, no lugar do mundo que você tá, qual que é o fuso horário que você tá. Eu tô aqui no meio da tarde tentando gravar pela segunda vez o estágio 2 do Brasil Ride. Sim, nós terminamos o ride, fizemos uma série de vídeos para contar como foi, eu e o Adalto, e aí, sem explicação, cheguei aqui, fui abrir o pendrive, não existe o segundo estágio na gravação. Simplesmente pula do arquivo 368 para o arquivo 370 e o arquivo com a segunda entrevista foi para o espaço. Então vou refazer aqui porque já são quase 20 mil seguidores aqui no YouTube e aí a ideia é realmente compartilhar e contar um pouquinho para vocês do que foi o Brasil Ride, o que é essa história de corrida de estágio e o que é a história do cego e o remendado. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem ainda não conhece, para quem está chegando aqui agora. A gente está brincando de o cego e o remendado. Na verdade, o meu parceiro é o Adalto Belli, que é deficiente visual, que tem uma hipersensibilidade à luz e ele sofre de retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa. Então ele já enxergou e com o passar do tempo foi enxergando cada vez menos e hoje ele tem uma super dificuldade com a luz. Então amanheceu, clareou, bateu uma luz nos olhos dele, ele realmente enxerga muito pouco, quase nada. E eu, pela segunda vez, tive um outro câncer violento aí há poucas semanas e acabei 10 dias antes do Brasil Ride fazendo uma cirurgia na cabeça e para tirar um tumor. E aí acabei indo para lá com mais de, sei lá, 27 pontos, 37 pontos, sei lá, um ponto que não acaba mais nos cornos. E aí então a brincadeira do cego e remendado, que não é na verdade nada, não se pretende ser ofensivo de maneira alguma, mas simplesmente levar a vida como a gente, como eu, tanto eu como o Adalto, a gente costuma levar, que é da maneira mais leve possível e sempre, se possível, fazendo uma gozação, mesmo que seja com a própria desgraça. Então, daí a brincadeira do cego e remendado que vocês estão acompanhando aqui. E hoje então eu vou refazer a narrativa do que foi o segundo estágio lá do Brasil Ride, agora da minha 10ª participação no Brasil Ride. Se essa cigarra parar de encher minha paciência, que daqui a pouco eu vou dar na orelha dela, que não vai demorar muito não, vocês vão ver o velho do colo bravo daqui a pouco. Bom, o segundo dia amanheceu de uma maneira bem estranha, eu tentando assimilar a informação de que a gente faria a etapa mais longa do Brasil Ride 2019. Então, como assim etapa mais longa, não sendo etapa rainha? Então, normalmente a etapa rainha é a etapa mais longa e, consequentemente, a etapa mais dura de uma prova de estágio, e não foi o que aconteceu no Brasil Ride. Então, a gente já largou com a missão de fazer essa etapa mais longa da corrida, de 145 quilômetros, com quase 3 mil de ascensão, e o que já me deixou assim meio poxa, mas né, e agora? Como é que é? E aí, com a promessa do Rafael lá de que seria uma etapa 50% dela nova, então ele estava complicando uma coisa que já era difícil por ser o segundo estágio, né? Segundo estágio que eu, historicamente, nas 10 participações do Brasil Ride, tive dificuldade. Então o segundo dia para mim é sempre o mais difícil. Não sei o que é, não sei se é a adrenalina da largada, eu não sei se de repente é treino mal feito, eu não sei o que é, mas o segundo estágio para mim sempre é muito complicado. Não seria diferente agora em 2019, ainda mais com a chuva que caiu já na largada. Então já descemos para a largada já garoando, largamos debaixo d'água, caímos garoa, né? Uma garoinha tranquila, até estava rendendo a bike. Só que quando nós chegamos no tal do Avatar, de novo eles cometeram o mesmo erro, já, se não me engano, há 2 anos que cometem o mesmo erro de colocar o Avatar na largada da prova. 2016, primeiro ano da Chapada, foi ao contrário, nós terminamos no Avatar, que é uma trilha belíssima, é um lugar encantador para você fazer descendo, é um single track downhill, para você fazer na 5ª etapa. É perfeito, porque os pelotões já se formaram, já se dissiparam. Então, eu não tive problema nenhum no Avatar em 2016 descendo. Agora subindo é um inferno. E agora você imagina uma trilha subindo com muita lama. Então tem algumas paredes lá que por conta da lama ninguém conseguia subir. Quer dizer, virou uma fila indiana. E é claro, eu não digo que a gente fosse chegar no Avatar junto com a elite. Dificilmente a Tandem andaria tanto, mesmo que a gente tivesse largado no portão da frente. Mas o fato é, se a gente colocasse muita pressão ali no começo, a gente ia chegar na frente de muita gente, e a Tandem é mais lenta. Então a nossa ideia foi, claro, não brincamos, nós andamos o que a gente
achava que tinha condição de andar, mas chegamos no Avatar. Quando nós entramos realmente no Avatar, propriamente dito, que é na Copa das Aves, na floresta, uma trilha, um single track muito louco, muito bacana dentro da mata, desabou um temporal, mas assim, ó, um temporal, uma chuva daquelas. O Adalto até brincou, falou, porra, Deus mandou o guarda-chuva bem na hora, né? Porque nós entramos na Copa das Árvores e despencou a água. E lá virou um lamaçal insuportável que não tinha condições. Então, vocês imaginem que uma bicicleta simples é difícil você andar na lama daquele jeito, carregando, você não consegue nem se equilibrar, você tem que segurar nas árvores para poder subir as rampas de barro, né? Então você imagina a tandem, né? Então nós levamos quase 2 horas para sair de dentro do Avatar, o que foi mortal para nossa corrida, porque a tandem simplesmente não se desenvolve como outras bicicletas normais. Então nós saímos de lá realmente atrasados, e por mais que a gente se empenhasse no estradão, é complicado. A tandem é complicado, com a tendência topográfica de você estar subindo, mesmo que você esteja em falsos planos, esse falso plano é subindo, ao contrário da volta, né? A volta, o falso plano é normalmente tendendo para baixo, esse na ida é tendendo para cima, porque Guaratinga está bem mais alto que Arraial. Então a gente sofreu muito, foi uma etapa muito dura. Acho que por volta de 10h30, 11 horas da manhã abriu um sol insuportável, um calor assim daqueles de matar o cidadão. E a gente realmente apanhou muito, por mais que a gente andasse e tentasse, a gente ficou num prejuízo violento no segundo estágio, e foi piorado porque à medida que o dia se desenrolava, a gente começava a passar por muitas pessoas. Então muitas pessoas desistindo, muitas pessoas abandonando a prova no segundo estágio, o que é terrível, né? Eu acho assim, vamos fazer corrida dura? Vamos fazer corrida dura. Vamos fazer ela vamos fazer puxada. Agora, eu acho que a grande maioria tem que conseguir concluir a prova, né? Quando você começa a ter pessoas muito boas, com histórico de terminar o Brasil Ride, inclusive, ficando para trás no segundo estágio, eu acho que alguma coisa não está certa. Na minha opinião, é colocar o Avatar no começo da prova. Isso aí é impossível, é insustentável. É um tiro no pé gigantesco, ainda mais que nos 2 últimos anos tem chovido na largada do ride, e aí você coloca todo mundo na lama numa situação que não rende, que não funciona. E aí eu sei que a gente fez o que pôde, muito problema com a bicicleta caindo da corrente o tempo inteiro e caindo para dentro, então eu precisava tirar inclusive o conector do pedal traseiro com o da frente, então precisava de sincronizar a bicicleta, colocar a corrente no lugar, tirar o emaranhado de corrente que virava, e aí nós perdemos muito tempo. E a gente vinha correndo corte, eu ainda vinha brincando, eu passei pelo ônibus vassoura lá em determinado local na estrada, e ainda comecei a dar risada e fazer piada que esse ano eles não iam me pegar, pelo menos até aquele momento eu não pegaria. De fato não pegou, mas o Rafael Campos pegou. Então nós chegamos lá no corte, eu não me lembro exatamente, mas para mim tinha alguns poucos minutos, coisa de 5, 10 minutos que a gente tinha passado do corte, e aí ficamos retidos e não conseguimos prosseguir a etapa. Então teoricamente estávamos desclassificados, não valia mais a bandeira de finisher. Então, por um lado, assim, eu conheço muitas pessoas que vão embora para casa, né? Perdeu o ride, está desclassificado, perdeu uma etapa, vai embora para casa. Então, quebrou o equipamento, vai embora para casa, machucou alguma coisa que não seja tão grave, vai embora para casa, não está no dia bom, vai embora para casa, enfim. Essa é a sistemática. E a sistemática minha e do Adalto é de não levar sunga, né? Nós combinamos lá no ano passado, quando eu tava com os pés quebrados lá, na segunda estágio também, nesse mesmo estágio, a gente largou, e aí eu não tava aguentando, realmente estava doendo demais os pés, e muita lama, a gente tava empurrando muito a bicicleta. A gente abandonou, e eu falei, pô, Adalto, cara, segunda-feira, né? A corrida vai até sábado, segunda-feira a gente já tá fora. Vamos pegar uma praia, vamos passar a semana na praia. Ele falou, mas não trouxe sunga não. E aí me obrigou a ficar lá empurrando bicicleta a semana inteira. Então a regra é não leva sunga, não existe esse botão de desistir, né? Então acho que uma das coisas mais importantes para essa história que eu quero deixar registrada aqui no segundo estágio de 2019 é que o botão do desisto, se ele estiver próximo de você, você tem milhares de razões todos os santos dias para apertá-lo. Então, se você apertou uma vez, desistiu, acabou, vai embora para casa. Então, o fato é, nós chegamos no acampamento, a gente foi cortado faltando 30 km para o final, e aí a tandem, como não cabia no ônibus, ela veio dentro do caminhão de água da organização, e a gente pegou uma carona com o Rafael, que é o diretor de prova, de volta para o acampamento. Chegamos lá já na boca da noite, a bicicleta chegou logo depois, e com aquela moral baixa, sabe, de falar assim, poxa, fomos desclassificados
na segunda-feira, na segunda etapa, aquela tristeza toda, mas juntei o Adalto no jantar, falei, Adalto, como é que você tá? Ele falou, não, tô bem. Eu tive uma diarreia violenta também, chegando no corte lá, que talvez se a gente tivesse passado pelo corte, talvez eu não conseguisse seguir na prova. Eu nunca tive esse tipo de coisa, mas é relativamente normal em corrida de estágio. Eu sempre digo que é por conta das drogas, né? A galera usa muito produto e aí chega no dia junto com a adrenalina, com o nervoso. Mas eu não tomo nada, mal tomo água. Então a única coisa que eu acho que pode ter acontecido é que realmente eu perdi a mão no domingo à noite no jantar e eu comi muito mais do que eu como. Então acho que essa quantidade a mais que eu coloquei para dentro sem gastar, né? Porque o normal é você segunda-feira começa a gastar e na segunda-feira começa a comer mais do que o normal. Mas eu comecei a comer um dia antes, provavelmente isso é que me deu a ziquezira lá e eu passei mal, mas eu já cheguei no acampamento bem, não me senti desidratado, apesar de ter ido lá no médico. E eles terem me dado aquele soro em pó, sabe, que fazer oral mesmo, que tinha muita gente na fila para fazer o soro intravenoso, e aí eu acabei fazendo oral mesmo, fui pra barraca, e fui pra barraca com a missão de que, beleza, um estágio não deu certo, mas faltavam vários estágios. Então a gente deitou e dormiu, se preparou para largar para o estágio, para a etapa rainha, que seria na terça-feira, e aí sim com a promessa de muita dor e sofrimento. Então, não, mentira, para. Nós largamos na terça-feira, não era etapa rainha ainda. Na terça-feira eram 2 voltas no percurso de 35 km. Peraí, volto daqui a pouquinho para te contar o que aconteceu nessas 2 voltas de 35 km. Ô, estágiozinho velho ruim do cão. Então, peraí, se inscreve no canal, dá o like. Eu volto na sequência aí com o próximo vlog e aí já com a entrevista com o Adalto participando, beleza? Valeu, fica aí.